Magnólia, boa noite, minha amiga querida. Shalom. Glória a Deus pela tua vida, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite, mais um sábado, a qual o Senhor falará conosco através dessas mulheres de Deus maravilhosas que o Senhor tem levantado para esse tempo. Marisa, seja bem-vinda. O Abelardo também está aí, conheço muito. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de nós, como Ele tem falado. Conversei agora com a pastora Marleide também, seja bem-vinda. Conversei agora com a pastora Denise. Ela me fez uma ligação agora de vídeo. E ela já está preparada lá no Rio, direto do Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Amém, amém, Abelarde. É o meu chamado. É o meu chamado. O que eu mais amo falar é falar do amor do Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Me use para a honra e glória dele. E eu tenho certeza que a palavra será pontual para este tempo. Ela vai contar um testemunho. Tá bom, Magnólia? Louvor agora? Baixei? Ai. Do Rio, é pertinho de você. Gente, sério, quando eu conheci a pastora Denise, foi um amor, um carinho tão grande. Eu lembro que eu estava na estrada visitando cliente e ela começou a me contar, né, a história, os testemunhos dela. Sério, ela deve ter me enviado uns 10 áudios enormes, mas eu fiz questão de escutar, de tão linda a trajetória dessa mulher. Olha, ela é pastora ali no Rio, na igreja metodista. Ela é casada com o Marcos Arruda, que é um empresário de Furnas. Ela é mãe da doutora Mariana, que é médica, do doutor Marcos Bressa, que é advogado e promotor. Olha que lindo, né? 2 filhos já aí com as suas carreiras, louvado seja Deus. E ela dá uma palestra também, a palestra das Dorcas Mulheres Metodistas da Fé, do pastor Bispo Tarói Silva de Jesus. E como eu, como você, né, todas nós, né, amamos falar do amor do Senhor. O prazer dela é pregar a palavra, é fazer o ID em apoio às mulheres, viajar levando a palavra e o testemunho dessa guerreira. Deixa eu ver se ela já vai estar aqui na live. Deixa eu ver aqui. Denise. Denise, se você estiver na live, ainda não? Ela tá até me ligando aqui, chamada, gente, de vídeo. Fica aí, só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, fica aí. Tem que virar a câmera, minha querida. E agora? Ih, tá com a câmera virada. Oh, meu Deus. Vai dar certo. Calma, calma. Oi. Ela vai virar, gente. É porque essa amada querida, ela não tá acostumada, né?
de fazer De live, mas vai jeito dar certo. nenhum. Ai, não tô sabendo virar a câmera, não. Como é que vira essa câmera, gente? Deixa eu perguntar ao Marco aqui. Peraí, vou pedir ajuda Pergunta aqui que aí, eu tô pergunta sabendo. aí. Ô, Marcos, eu não tô Ela sabendo virar fechou a a câmera, câmera. mas ela vai virar e vai Eu não voltar, estou gente, na live. sabendo virar a câmera. Como é que eu viro a câmera aqui? É aqui, ó. Peraí. Um instante. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Era aqui. Então, aqui eu apertei, não tá virando. É. Peraí. Peraí, Vai dar Susana. certo. Peraí. Você é igualzinho a mim, você não sabe. Vamos orando aí, gente. Conseguiu? Tinha que ter feito um teste primeiro, né, pastora? Pois é, menina, não fiz acreditando que sabia. Mas vai dar certo. Seu esposo Ah, tá, tá. viu? Ei, Agora glória a Deus. consegui. Obrigada, glória a Deus. Ô, mulher de Deus, como é que você tá? Tudo bem? Que bom falar com você, te ver depois de tanto tempo, né? Você Mas sabe que eu já te consegui. amo, né? Aprendi a te amar assim, né? De cara. Oh, que coisa linda e gostosa. Isso é muito bom, né? Que a gente conversa tão pouco, mas quando a gente conversa, a gente vai finalizando os atrasados com o adiantado com tudo, né? Quanto tempo que a Verdade. gente não se fala? Como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Melhor agora com você, que eu sei que o que Deus vai derramar aqui nessa noite vai ser forte diante de tudo que eu ouvi, né? É, É eu só resumi gratidão, bastante. gratidão ao Senhor. Eu resumi bastante porque é uma história longa de 35 anos que Deus trabalhou na minha vida, né? E aí eu resumi para falar quem eu sou e o que Deus fez comigo. Mas o que eu fui antes eu não vou falar hoje, porque é muito grande, vou resumir. Mas não era Amém. coisa muito feia, não. Simplesmente não conhecia Jesus. É, E era muito católica, beata demais. mas aprove o Senhor a te resgatar, né? A te achar. Oh, Glória a Deus. E fala a verdade, não tem coisa melhor do que servir o Senhor e falar desse amor, meu Deus, que nos eu me arrependo tanto, constrange. porque eu não conhecia esse Deus há mais tempo na minha vida, quando eu morava lá no interior, que eu estudava no colégio interno, tanta coisa tinha mudado na minha vida, né? E eu fui conhecer depois que eu fui ser mãe, por amor um filho, e foi uma coisa tão bonita, assim, espontânea, que não teve aquela pessoa, ninguém falou de Jesus para mim, eu não fui evangelizada. Eu tive uma secretária, que era uma empregada, que trabalhava comigo, que meu filho estava muito ruim, Ivone, mas muito ruim. Tinha uma febre em cima de febre, 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 febre. Não passava. E para os melhores médicos do Rio de Janeiro, com plano de saúde, particular, mas essa febre não abaixava. E eu trabalhava no banco. Eu não estava podendo faltar mais. Aí eu consegui essa senhora para ficar comigo. E ela, na rua que eu morava, quando você vinha aqui, você vai ver, eu voltei para cá de volta. É uma pracinha onde tem duas igrejas. Estava construindo a Batista e já existia a Metodista. E tem um culto da tarde, que é o culto das senhoras. E ela foi lá pedir uma oração para mim, mostrou meu filho, que o menino tinha muita febre, que não melhorava, e que ia drenar o pulmão, porque estava com água na pleura, e era febre muito alta, e eu era católica apostólica romana, cheia de imagens na minha casa. E a coisa mais linda é o propósito que Deus tem na vida de quem Ele ama de verdade. Essa senhora era do Círculo de Oração, numa Assembleia de Deus, no interior daqui do Rio, e ela tinha feito um voto com Deus que ela precisava de 3 meses para quitar o carnê para ela receber a aposentadoria dela. E foi o tempo suficiente que ela ficou na minha casa para tudo acontecer. Meu E Deus. ela, o meu marido tinha essa empresa, junto com o pai, antes dele ir para Furnas, e ele pediu aos funcionários no final do dia se conseguiria uma pessoa que me ajudasse em casa com o meu filho. Aí ele chegou em casa, o funcionário, e falou para a mãe dele. Aí a mãe dele, você não conhece ninguém, vou ver lá na igreja.
Ela virou para ele e falou assim, não, meu neto, você não vai ver nada não, a pessoa sou eu. Como assim, vó? A senhora é de idade para trabalhar na casa dos outros. Ela falou assim, Deus falou hoje que abriria uma porta para mim, que tinha uma obra nesse lugar, e Deus esperava tudo para mim. Ela precisou dos 3 meses para pagar o carnê, e foi suficiente o tempo que ela falou de Jesus. Ela não falou de Jesus para mim. Ela agiu e deu testemunho de uma serva de Deus dentro da minha casa, sem eu saber. Eu nunca ouvi falar de evangélico, de outra religião. Eu sabia que existia, mas ninguém nunca falou nada para mim, então eu nunca me interessei por isso. E aí, o que aconteceu? Qual que Ela era a foi sua para essa igreja. idade, pastora? Qual que era a sua idade? Hoje, Não, na época, quando aconteceu isso. eu tinha mais ou menos 32. Eu fiquei 25 anos na Metodista. Eu tenho 25 anos que a minha mãe faleceu. Eu me tornei evangélica de verdade, já tinha aceitado Jesus em 98. Acho que é mais ou menos isso. Minha mãe morreu em 89, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Olha a sabedoria do pastor para me ganhar para Jesus. Ela ia toda semana e eu não sabia que ela ia. Aí, quando foi um dia, o meu filho passou muito mal, eu fui para emergência com ele, e ela disse para mim, creia que seu filho não vai morrer, ele vai viver. Ela cuidava dos seus meninos na sua casa, enquanto você estava trabalhando, ela levava as crianças para o culto da tarde, Isso. sem E você ela fazia saber. sem eu saber. Eu não sabia que ela levava eles para a Meu igreja. Deus. É na mesma calçada da minha casa, Hum. na rua que eu morava. E aí, quando foi um belo dia, aí eu fui para o hospital com meu marido, que passou muito mal, e quando chegou lá, o médico fez o raio-x do pulmão dele, e o pulmão dele estava limpo, não tinha água na pleura, não tinha nenhuma secreção no pulmão, que antes o pulmão era todo escuro, né, que tinha pneumonia, muito forte, e eu vim embora para casa sem entender nada. Aí a minha filha falou para mim, mãe, sabe por que que ele está bem? É porque a gente foi aqui na igreja, o pastor lá disse que ele não, que ele ia ficar curado. Eu falei, que igreja? Aí ela foi e tomou a frente. Falei, dona Denise, eu sou evangélica, aí eu levei na igreja e eu orei com o pastor, e Deus fez a obra e deu um milagre. Quando você é incrédula, não conhece Jesus, você só escuta as coisas, você não sabe nem falar. Eu olhei para a cara dela assim, tá bom, obrigada, quieta. E eu fui acender uma vela de 7º dia, que eu queria agradecer o anjo da guarda que cuidou do meu filho. Só que Deus me acordou naquela noite de madrugada e diz assim, olha para o teu filho. E eu olhei, meu filho estava respirando e estava sem febre, e estava bem. Quando foi no outro dia de manhã, no café da manhã na mesa, eu disse para ela, dona Inês, eu gostaria de ir nessa igreja agradecer as pessoas, agradecer o pastor que orou pelo meu filho. Ela falou assim, então, depois da manhã, a gente vai. Eu chamei o meu marido, foi eu, meu marido, as crianças e ela. E ela chegou lá e se identificou para o pastor. Olha, pastor, esses aqui são meus patrões e os pais da criança que eu trazia aqui. E eles foram para o hospital essa semana, na terça-feira, para drenar o pulmãozinho dele. E lá Deus fez a obra, ele está curado, não tem nada no pulmão. Aí eu falei assim, que coisa boa, tá bom, vamos agradecer o Senhor. A sabedoria desse pastor foi muito impactante comigo. Cheguei na igreja, teve louvor, louvor, louvor. E quando, antes de começar o culto, ele falou para a igreja assim, irmãos, o culto hoje é muito especial. O culto de hoje é um culto de ação de graça pelos nossos vizinhos, que tem uma vizinha aqui, que a dona Inês trazia as crianças. Vocês lembram dessas crianças? E todo mundo disse que lembrava, então. A mãe veio aqui hoje agradecer. Cadê a mãe? Aí eu levantei a mão, estou aqui. Aí eu vim, ele chegou até mim e me perguntou meu nome. Eu disse para ele, Denise, né? E ele disse para mim assim, então o que a senhora quer mesmo hoje? Eu agradecer. Aí ele falou para mim assim, mas a senhora não tem que agradecer só a mim, não. Todas as mães que estão aqui oramos pelo seu filho. E aí eu agradeci às irmãs que oraram para o meu filho, eu consegui uma graça muito grande alcançada, assim mesmo, que eu falei. E muito obrigada por vocês terem me ajudado em oração, sem eu saber. Eu não sabia que ela trazia meus filhos aqui,
Eu sabia que era uma igreja, mas eu sou católica, eu só passava por aqui. E ele deixou eu falar do meu jeito, deixou eu agradecer. Daí a pouco, menina, quando eu estava indo embora, assim, no meio do corredor, né? Ele falou assim, olha como é que ele disse. Dona Denise, aí eu falei assim, pois não. A senhora não quer levar esse Jesus que curou o seu filho para o resto da sua vida, para sua casa, para sua família? Eu falei, sim, quero sim. E só quando eu falei eu quero sim, na minha ignorância, ele ia me dar um santinho, uma lembrancinha, uma coisa assim. Eu estiquei a mão. Aí ele disse para mim assim, não, a senhora vai levar ele no seu coração, desde a sua vida. A senhora quer isso mesmo? Falei, quero. E perguntou para meu marido também disse que queria. Aí nós dois aceitamos Jesus ali, Que e lindo. ele já marcou para a gente começar a estudar, para se batizar, saber por que era o batismo. E dali eu Muito saí rápido, e né? ele Deus agiu foi. muito rápido, ele te apressa. Tinha, mas Deus fez outra obra. Primeiro salvou meu filho para o meu marido e eu ver que Jesus é o médico dos médicos, ele cura. E eu não fiquei como deveria ficar. Eu só fiz o estudo para batizar, me batizei, fiquei na igreja como assim, por ficar. Não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Eu queria ser grata a Deus que ele curou meu filho. Então eu estava. Passado uns 2 anos que eu estava ali, eu viajei de férias com meus filhos, e quando eu cheguei em Minas, eu falei do meu amor, o amor de Jesus na minha vida para minha mãe, evangelizei ela, sem saber que eu estava evangelizando. E aí, na semana seguinte, a minha mãe faleceu, de coração Uhum. assim rápido. Eu, na minha ignorância, me revoltei contra Deus. Fiquei Nossa. muito chateada, briguei com ele. Que Deus é esse? Olha o que o senhor fez. Minha mãe agora aceita Jesus e o senhor leva ela do nada assim. E chorei, fiquei depressiva, fiquei muito mal. E Deus começou a trabalhar comigo. Ele mandava pessoas na minha casa orar por mim, falar do amor de Jesus por mim e falar que ele me amava e eu não aceitava. Eu renegava, eu fiquei atrevida, eu fiquei muito possessa. E que um dia, uma menina que fazia massagem em mim, me convidou para ir na outra metodista, que eu era de Copacabana, do Jardim Botânico, que ela tinha a oração da hora nona. E era um trabalho de libertação, que eu precisava ser liberta daquela dor e entregar minha vida verdadeiramente para Jesus. Que eu não tinha entregado a minha vida para ele, eu só aceitei ele porque ele curou seu filho, mas precisa para você. E eu não entendia, e eu fui, eu gostava, e gosto até hoje, de chegar muito cedo na igreja e conversar com Deus naquele silêncio da igreja. Ivone, eu sinto, toda vez que eu conto esse testemunho, eu sinto vontade de chorar assim, pelo gozo do que é sentir que Jesus te ama de verdade. A maneira que ele trabalhou comigo, além de ser muito rápida, foi muito assim, severa, mas com amor, assim, no laço. Entrou um senhor na igreja que eu estava, sentou do meu lado, pegou na minha mão e falou assim, você não tem nada. O que você tem está na sua casa. Eu olhei para ele assim, falei, mas o quê? O que vai estar na minha casa que está me fazendo mal desse jeito? Eu estou triste porque Jesus levou a minha mãe. Ele levantou e saiu. A metodista não é pentecostal, não tem, assim, fala em língua muito esporadicamente, não é como uma igreja pentecostal avivada. E eu não tinha conhecimento do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a me tratar pela depressão com os médicos. Eu tomei Lexotan, Diazepam, Somário, 5 qualidades, eu não dormia, Meu eu só Deus. chorava. E quando foi no dia seguinte que eu estive nessa igreja, Ivone, eu falei para minha outra funcionária que estava comigo que quando os meus filhos fossem para a escola, eu queria arrumar toda a minha casa, o maleiro e o closet, que eu tinha um bocado de coisa para dar para a igreja dela. E tirei patins, skate, roupa de frio, mala, brinquedo e foi dando.
eu achei que ele estava fazendo mal a mim Meu dentro da minha Deus. casa. Eu não tinha entendimento, chamei o porteiro, mostrei para o porteiro disse que aquilo era um trabalho arriado, eu não sabia que era trabalho arriado, que é trabalho feito. Quis mostrar meu marido não quis saber nada disso. E eu esperei o lixeiro chegar, e dei para o lixeiro era um servo de Deus da Igreja Deus é Amor, orou por mim, entregou aquilo lá para o abismo, e eu tive sonhos de revelação, que eu estava tomando um banho, que tinha uma água caindo sobre mim, meu coração estava na mão, eu achei que eu tinha morrido. E aí eu fui ter entendimento pela Assembleia de Deus, o que que era isso, porque, olha os cuidados de Deus, Deus me levou numa igreja metodista e entrou um anjo e falou para mim. Naquela mesma semana, num sábado, eu fui convidada para ir para um círculo de oração, que era aniversário de uma igreja. E aí você precisa de uma libertação. Isso não é de Deus que está acontecendo com você. Porque quem é que pode ter raiva de Deus, de brigar com Deus? Como é que é isso? Mas ali a minha tristeza toda era porque eu tinha pedido para ele e ele não, e ele deixou minha mãe levar. Levou minha mãe, tipo assim, a ignorância, a falta de sabedoria, de ter conhecimento, entendimento das coisas de Deus, ele teve um cuidado comigo. Porque a palavra de Deus fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tinha fé mais. E vem a mim como estás. No Salmo, acho que é 37, 5 ou 7, não sei, né? Entrega seu caminho ao Senhor, vem como está. Que quem faz a obra é Deus. E ali eu cheguei na Assembleia de Deus, a irmã viu tudo que estava acontecendo comigo, disse que Deus tinha chamado comigo com mulheres, e que o meu testemunho ia ser contado ao mundo para ajudar muitas pessoas, que eu tinha que amar. Você não ama? Você não já aceitou Jesus? Sua mãe está com Jesus. Não era isso que você queria? Parecia que ela sabia tudo de mim. E eu passei a conhecer um Deus que fala, que um Deus que estava me amando do jeito que eu estava ali. E aí eu comecei a ler mais a palavra sozinha em casa. Busquei muito de Deus para mim mesma. Entreguei mesmo meu coração para o Senhor. Pedi desculpa, pedi perdão pela minha ignorância, por tudo que eu tinha falado. Mas eu quero o Senhor para mim. Eu quero só me tira disso aqui. Ele mandou outra pessoa na minha casa para cuidar de mim. Essa veio para me dar um banho. E esse banho que eu tomei, ela fez muito carinho em mim, como fosse... Sabe quando uma mãe cuida de um filho? Ela fez isso. E me abraçou. E ali eu comecei a tomar coragem, força, e comecei a voltar para a igreja, na metodista que eu estava, fiquei 25 anos lá. E comecei a buscar de Deus tudo aquilo para mim. E ali Deus fez outra obra comigo. Que aí eu realmente fui batizada de novo. Eu quis selar o meu batismo. Eu expliquei tudo para o pastor. E fiz um estudo. E fui me aprofundando, aprofundando e tendo conhecimento, saber o que era o chamado que Deus tinha comigo. E fui perdoando tudo. Eu tinha que perdoar Deus e Deus me perdoar pelas coisas que eu tinha falado, no meio da dor, do desespero. E Deus fez uma obra muito linda no meu coração. E Ele mostrou para mim que realmente Ele me amava e me ama até hoje. Que pelo amor de Deus, pelo que Ele tem por mim, que eu estou de pé. E Deus começou a fazer coisas comigo, Ivone, que é assim... Eu até me emociono em contar isso para você, porque Ele me curou do pânico. Eu comecei a ter medo de muita coisa. Muitas coisas. E o meu marido começou a perder a paciência comigo. Na hora que eu mais precisava dele, ele perdeu a paciência e procurou minha família e disse que eu estava bilolada com esses negócios de crente e que ele ia me internar. Meu Deus. Porque eu chorava dia e noite e queria... Não estava bem, né? E aí Deus preparou de novo outra pessoa para cuidar de mim. Ele mandava pessoas na minha casa sem eu pedir para cuidar de mim. E esse pastor foi na minha casa e falou para o meu marido, não leva a Denise mais para o médico. Se ela ter de novo a crise de pânico, de medo, de choro, traz ela para a igreja. E quando eu chegava na igreja, as irmãs me abraçavam, oravam comigo, era muita oração. E ali eu levantei, tomando a certeza de que eu queria praticar a minha fé,
que eu não ia tomar mais aqueles remédios. E para libertar daqueles remédios foi muito difícil. Mas eu tomei uma posição séria comigo. Eu não quero mais, porque o meu remédio vai ser a palavra de Deus. E cada vez que eu tinha que tomar um remédio, eu apresentava a Deus e lia um versículo. E um versículo da Bíblia que, assim, a minha história é o Salmo 43. Ele faz justiça. Deus é justo, ele faz justiça, ele pleiteia por você, ele dá ordem aos seus anjos na terra para você, como foi aquele pastor que me mostrou, que tinha, para mim, estava na minha casa, mostrou pelas pessoas que me amavam, que ia na minha casa cuidar de mim. O meu marido, para pedir desculpa, que ele fez comigo, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu fui deixando de tomar os remédios, tomando. E eu tinha um vício que eu fumava. E eu tinha que deixar de fumar. E era difícil, porque numa fase dessa, você continua fumando. Porque seu escape é aquele cigarro. E ele falou um dia, o pastor falou para mim assim, Denise, quantos cigarros você já fumou hoje? Aí eu falei assim, 2. Eu falei assim, então tá na, fuma aí, acende um cigarro aí, deixa eu ver. Eu falei, ai, pastor Elidio, eu vou acender um cigarro na frente do senhor? Aí ele, para você ver como é que eu era. Aí eu falei assim, não vou fazer isso não. Ele falou assim, por que você não vai fazer? Aí eu tenho vergonha de sua, mas você não tem vergonha de Deus? Eu falei assim, como assim tem vergonha de Deus? Ué, ele tá aqui, ele tá vendo. Ele vê quando você fuma, ele vê quando você chora. E aí ele começou a falar coisas bonitas para mim. E eu comecei a ter temor a Deus. Aí eu aprendi a ter temor a Deus. Quando eu acendi um cigarro, eu acendi, deixei o cigarro queimar ele todinho. Falei assim, eu te domino, mas você não me domina. Eu estou contando o que eu era antes, tanto da ignorância, a carência, a falta de conhecimento, de entendimento e revolta, era eu. Eu fui me libertar disso, demorei a minha libertação. E eu fui conseguir isso buscando na palavra de Deus, muito circo de oração, da Assembleia de Deus, da DIG, da Ilha do Governador, e é longe, eu moro na Zona Sul, lá é Zona Norte, mas Deus botou pessoas que me aceitou como eu era, que me amava do jeito que eu era, Que e não até hoje, desistiu de você, que ele de não jeito desiste de nenhum. nós. Eu vou dizer uma coisa para você, a minha amizade até hoje existe com essa irmã. Ela me acha mais corajosa desde aquela época da agora. Ela disse que eu não mudei, que você perseverou e você teve coragem e determinação. E Deus fez essas maravilhas toda comigo. Depois que estava tudo bem, todo mundo na igreja, os filhos batizados, servindo o Senhor, meu filho no instrumento na igreja, tocava bateria, teclado, violão. Minha filha dançava aquelas danças proféticas. Eu estava à frente, eu era líder das mulheres, da Metodista, Sociedade das Mulheres. Tudo lindo, maravilhoso. Não tinha mais doença, não tinha mais dor. Todo mundo servindo a Deus. Do nada, minha irmã. Estava tudo maravilhoso. Porque eu podia dizer assim, teve um desentendimento ali, teve uma coisinha aqui, mas as coisas não é fácil. Não. Estava tudo na igreja, aos domingos, todo mundo levantava de manhã e ia para a igreja, todo mundo servindo a Deus, sabe? O meu marido mandou eu escolher. Meu Deus. Aquilo que eu te contei, lembra que eu já tinha falado para você? Ele mandou eu escolher. Ou ele, a família toda, Meu Deus. eu tinha que sair da igreja. Eu não tenho vergonha de contar que eu fiz uma besteira que, lógico, que hoje eu não faria isso, né? Eu joelhei nos pés dele, dizendo que o amava, que Deus tinha me dado ele, para ele não me deixar. Ele foi só nessas condições. Nossa. Você decide. Eu não quero mais ninguém na igreja mais. E eu perguntava por quê, dizia que eu não gosto, não quero saber disso, eu nasci católica, aquela ignorância besta. E eu peguei, eu enrolava, dizia para ele assim, mas Deus me deu você, eu te amo, olha a família que a gente tem. Comecei a falar um monte de coisa para ele, mas nada disso adiantou. Ele tirou tudo de dentro de casa. Meu Deus. Alugou um outro imóvel e dizia, a casa está lá pronta, arrumada. Mas eu não quero, tem que ser assim.
Como eu sou uma boa mineira misturada com baiano e eu tenho sangue europeu, aquilo esquentou o sangue. Eu não sou tão fácil assim também, não. Não. Esquentou o sangue. Eu peguei e falei para ele: quer saber? Pois então, fica você com o teu carro, com a tua empresa, que eu ainda trabalhava com ele na empresa que ele tinha. Mas o meu Jesus eu não vou largar, porque foi ele que me deu você, me deu a família, eu não tirei você de ninguém. Mas Jesus eu não vou deixar. E quando eu disse isso, o que que aconteceu? As coisas mudaram. Ficaram tudo muito difícil para mim Mas, criar os meus filhos sozinha, porque eu tinha decidido ficar com Jesus. E aí foi onde começou as dificuldades da minha vida, começou eu ter problemas dentro de casa, eu não tinha mais as coisas que meus filhos tinham, aquele padrão de vida, as coisas caíram, e eu não estava trabalhando mais, e eu tinha que pensar na escola dos meus filhos. O meu filho tinha um tratamento de alergia que tomava uma vacina, eu não tinha essa vacina para dar para ele, eu tinha que buscar dessa maneira, não tinha como, e as coisas se tornaram muito difíceis para mim. Mas Deus disse para mim no Salmo 43, eu pleiteio por você, eu guerreio por você, eu brigo por você, eu dou ordem aos meus anjos por você. Não desista. E comecei a ver assim, como os pastores, muita oração das irmãs, diziam o quê? Que Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar com Jesus, enquanto Marta se preocupava com os afazeres. E você decidiu, você lutou por uma situação de querer estar na presença de Deus. Você não desistiu, você não teve medo. Não olha para trás, segue adiante. E eu lutei com dificuldade, com tudo isso, e ele começou a fazer coisas para que eu sentisse dependente dele. Ele tirou a luz, tirou o gás, botou maior despejo, e eu ia lá, procurava os meus direitos, e aí dizia que eu podia botar a luz. A dona do apartamento disse que não tem como ter ordem de despejo se você está quitado, tem o aluguel, está em dia, né? E Deus trabalhou de uma maneira diferente, que foi assim. O rapaz, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei aí, quando você está em débito com a Light, ela vem, corta a luz, você nem vê. Então, nesse dia, para mim, o rapaz da luz chegou, anunciou para o porteiro, e aí falou assim, olha, mas está tudo quitado. Ele olhou na ficha, estava quitado. Aí ele subiu para querer saber por que que eu estava pedindo desligamento da luz. meu Deus. Aí eu disse para ele que eu não estava, que o meu marido tinha mandado eu escolher e ficar com Jesus ou com ele. Eu decidi ficar com Jesus e ele estava desligando a luz para ficar no escuro. Aí ele falou para mim assim, dona, eu estou afastada da presença do Senhor há mais de 20 anos. E a senhora foi mais corajosa do que eu. Porque por tão pouco eu me desviei. A senhora está enfrentando o seu esposo, que é o sacerdote da casa, que é o pai dos teus filhos, por causa de uma luz. A senhora pega a certidão de casamento, pega o contrato, só tiver do apartamento, vai na Light e passa para o seu nome. Eu não vou desligar a luz. Eu agradeci, tomei as providências. Aí, não satisfeito, ele mandou cortar o gás. O gás tem que levar o medidor, porque estava pago. E o rapaz tinha que cortar lá em cima também. Quando ele subiu no 9º andar para falar comigo, eu falei a mesma história para ele. Ele falou assim, ai, dona, eu não mexo com crente, não. Eu sei muito bem o que é isso. A senhora fica com seu gás e eu não tive aqui. Eu falei, como assim? A senhora está numa guerra espiritual. E a senhora tem que pensar muito o que fazer, porque Deus está te provando. E Deus prova do jeito que Ele quer. Ele fez um milagre. Aí eu tinha contado para ele a história, né? Deus fez um milagre na vida do seu filho, só pagou com gratidão, mas Ele quer você. E está passando na peneira. Assim mesmo, que ele era um cedaliano. Tá bom. Passou. Eu achei que tinha resolvido a situação por aí, né? Aí veio a ordem de despejo. Ordem de despejo é quando você está em débito e estava tudo pago. Aí esse oficial da justiça subiu para conversar comigo. Eu contei toda a história para ele.
Ele olhou para mim e disse para mim assim, e a senhora não sabe por que está acontecendo isso, não? Eu falei, não. Aí ele deu o testemunho dele, que ele foi fraco e que eu estava sendo muito forte. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para não se cair. E digo fraco porque eu sou forte. Porque ele, por causa de uma mulher, ele separou da família dele. Nossa. E eu não estaria separando da família, mas que eu estava dando um amor a Deus para ter a minha família. A senhora pode ficar tranquila, que Deus vai te honrar para a senhora sair daqui. E aí, ele não fez o que tinha que fazer e foi embora também. Foram esses 3. Eu já até orei por esses homens, porque eu não entendi o mistério que Deus teve para mandar eles lá. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, eu aluguei um apartamento, eu consegui sair de lá, consegui alugar um apartamento com uma amiga, levei meus filhos para lá, fiquei, fui para a justiça. Então, é isso mesmo que você quer? Então, vou resolver nos ping e nos im. Não divorciei, me separei. E procurei o direito dos meus filhos, porque meus filhos, o padrão de vida tinha caído. Eu não estava tendo mais condições, que eu estava desempregada. Como é que eu ia dar um padrão? Natação para os meus filhos, plano de saúde, morar bem, se alimentar bem, se não estava tendo mais nada. Que ele, para se vingar de mim, ele tocava tudo nos filhos para que eu quisesse ficar por interesse, talvez, não, ele vai cuidar dos meus filhos, eu vou ficar com ele, eu vou enganar. E eu tive um detalhe que eu esqueci de te contar. No meio do desespero, quando ele mandou escolher, eu pensei, por isso que Deus é onipotente e onisciente, né? Eu pensei, eu vou enganar ele. Tem um monte de igreja aqui em Copacabana aberta. Eu vou para as igrejas tudo de noite eu estou linda e maravilhosa. Como é que ele vai saber que eu fui para a igreja? Ele não vai saber. Só que eu ouvi uma voz, eu não tenho filhos mentirosos. Nó, forte. Aí eu tremi na base, eu queria saber quem estava falando comigo, como é que era isso, o que está acontecendo. E ali eu tomei uma vergonha. Sabe aquele negocinho que escorre assim no rosto da gente, que queima? Eu senti vergonha e medo, e chorei de vergonha e pedi perdão ao Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui passar férias lá em Minas com meus filhos, e quando eu cheguei em Minas, tinha uma casa pronta para mim, que a minha irmã queria que eu morasse lá. Tinha um emprego para mim trabalhar é tipo um abrigo de menor de criança, o colégio para meus filhos, minha família me deu todo o apoio, me abraçou. E uma coisa, um detalhe, os colégios são muito longe da casa, né? Tinha uma menina que fazia a condução para levar meus filhos para a escola enquanto eu trabalhava. Ela me convidou para ir na igreja dela. Então, eu fui visitar a igreja Semeando do pastor Rogério, que era perto da Lagoinha. E quando eu cheguei lá, não sei se ele já sabia da minha história, se a menina já tinha contado para ele, ou se Deus tinha falado com ele. Ele disse para mim assim, irmão, nós estou recebendo uma pessoa aqui muito importante para mim. Eu falei assim, meu Deus, quem será essa pessoa, né? Quando ele disse que era eu falei assim, gente, mas eu nem conheço o homem, como é que eu sou importante para esse homem? Que mistério é esse? Aí ele virou para mim assim, dona Denise, irmã Denise, sobe com fulana de tal, e foi chamando um monte de irmãs, né? E subiu, e eu pensei que eu estava dentro daquela sala com as irmãs, que seria a aula dominical na escola, né? E aí as irmãs perguntam, mas você vai no Rio de Janeiro? Por que você veio para cá? E eu comecei a contar o testemunho. Eu não sabia que ele estava do outro lado da porta, escutando, que a porta estava fechada. E quando saímos de lá, irmã Ivone, sabe o que Deus fez? Falou para ele, disse para mim que eu seria a resposta da oração dele, e que seria muito especial para ele, para o ministério dele. Que ele precisava do meu testemunho, de tudo que eu fiz por amor a Deus, seguir diante com meus filhos, e se cuidar sem abandonar Deus, que Deus não abandona aquele que quer ficar com ele. Me deu uma chave de uma igreja deles, que era filial lá no bairro que eu morava, do Serrano, e disse que era para mim encontrar comigo lá na igreja, na quarta-feira daquela semana seguinte, que ia ter um culto e estava lá. Como uma boa mineira, obedeci, cheguei lá, tirei a caixa de som, botei para lá, botei um som bem alto com os louvores, fui limpar a igreja, fiz uns bolinhos para tomar um café, e ele chegou e ficou do outro lado na pracinha, que o interior tem muita pracinha, né? Dentro do carro, e eu
cuidando da igreja e louvando. Aí passava as pessoas e perguntava assim, "Ué, mas por que está acontecendo aqui hoje? Você, nós vamos orar na hora nona, às 3 horas. Vamos clamar ao céu daquilo que a gente está precisando. Só está precisando de alguma coisa? Ah, mas eu sou católica, não importa. É porque Coisa a senhora linda. precisa. Quem Meu pode te Deus. dar é só Jesus. E aí a outra vinha e perguntava o que era, eu dizia que ia ter isso. Qual era o pedido que a senhora tinha? Aí a uma dizia assim, é o casamento da minha filha, a outra é porque estava com uma filha internada, a outra era o marido que tinha ido embora, e o outro era uma filha que estava presa, porque tinha batado um taco na cabeça da menina e tinha brigado na escola. Eu sei, minha irmã, que às 3 horas eu estava de mão dada com essas vizinhas, que nunca tinha entrado lá dentro daquela igreja, orando ao Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, que era o Pai Nosso, e pedindo cada apresentação dali do que elas falaram que precisava, aos céus, ao Senhor, de mão Eita. estendida para o alto. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor chegou, sentou lá atrás e viu, e essas irmãs voltaram, depois de um certo tempo, para testemunhar, se batizar. Hoje são obreiras da casa do Senhor, Meu para a honra Deus. e glória do Senhor Jesus. Marido que estava fora voltou, filho que estava internado foi salvo, está em casa. Hoje ela é uma professora formada e casada na presença do Senhor. Somos amigas, temos um filhinho bonitinho. E o que Deus fez comigo? O pastor pediu a minha aliança e disse, quando é que seu marido vem? Que ele ia de 15 em 15 dias para ver os filhos. Ai, Eu querido. disse, aí ele pegou e pediu a aliança do meu marido. Ele e a esposa começaram a orar pelaquela aliança. Vai fazer eu chorar aqui, mulher. E aí, o que Deus fez? Ai, Orou, e ele pediu que o dia que o meu marido viesse, que era para me avisar ele. E eu avisei, ele foi convidado para entrar na igreja, ungiu aquelas alianças, entregou, e falou assim, ainda que vocês queiram, vocês não vão conseguir, porque vocês foram separados para uma missão desses filhos que vocês têm. E outros filhos que Deus dará. Só que, na minha ignorância, eu pensei que ia ter mais menino, né? Mais filho, né? E não era, são filhos espirituais, né? E o que Deus fez? Eu demorei perdoar esse homem 3 anos. Eu não conseguia perdoar para dormir com ele, eu não conseguia perdoar para amá-lo, eu não conseguia perdoar para estar de volta com ele. Eu estava muito ferida, muito doída por tudo que ele fez, mas com muita oração, eu vim para o Rio, e o que Deus fez? Tudo que ele tirou de mim, Deus me deu em dobro, usando ele mesmo. Hoje eu tenho 2 imóveis, lá em Vila Isabel. Estou morando aqui em Copacabana e tem outro lá. Eu conheci uma igreja que também, eu fui para a igreja que era perto da Metodista lá, casei com ele na presença do Senhor. Ele não sabia que eu ia casar com ele, que eu já era casada com ele no civil. E quando a gente faz casado para sempre, no final vem o diploma, né, o certificado. E eu falei para o pastor assim, pastor, meu sonho era vestir de noiva e entrar na igreja. Eu falei, você arranja o vestido que eu faço o casamento. Aí estava tudo preparado, docinho, bolinho, tudo bonitinho. Eu entrei na igreja, e você sabe como é que eu entrei? Esse homem é meu, foi Deus que me deu, o diabo você não toca na minha vida, nem na vida dos meus filhos, eita. e nem do meu marido. Em nome de Jesus. Arranjei um pai lá para entrar comigo na igreja, e fui até o altar e botei minha aliança, e desde esse dia, ele não separou mais de mim, comprou os 2 imóveis, nós formamos nossos filhos, a Mariana foi formada, foi para a Marinha, ela hoje é tenente capitã da Marinha do Centro Cirúrgico, não, CTI Coronário, o meu Meu Deus. filho é advogado, que já terminando a faculdade agora de promotor. Eu comecei a fazer um trabalho muito lindo, que foi estudar assistente social, e trabalhar com ação social dentro da minha igreja, aonde eu fui consagrada a pastora e recebida na Metodista da Fé. Tem um projeto que chama Dorcas, junto com uma advogada que tem uma consultoria jurídica, onde eu trabalho com ela, e nós ajudamos as pessoas que precisam e querem ser ajudadas, mas com Jesus. Porque a intenção é ganhar almas para o Senhor. E ela saber que é Deus que está ajudando, não somos nós. Nós não temos condições de ajudar, não tem dinheiro, não tem comida, não tem roupa. Deus manda quem Ele quer para ajudar
tanto a elas quanto a nós mesmos, né? E Deus fez um projeto muito lindo. Eu fui fazer um estudo da Metodista para trabalhar com mulheres, você faz um seminário. E nesse seminário eu conheci uma defensora pública que tinha um testemunho também sobre perdão ao marido. E aí nós fizemos amizade, eu falei para ela que tinha esse trabalho, né? O que Deus fez? Usou ela para me dar 62 vestidos de noivas. Meu Deus. E eu olhei para aqueles vestidos de noiva, minha irmã, e falei, tô feita, o que eu vou fazer com isso? Eu vou botar uma loja para vender esses vestidos, eles vão acabar, acabou. Eu vou vender eles na internet e vou dar um voo lá na Itália, na casa da minha irmã. Aí a minha secretária falou assim, irmã Denise, não vai? Não. Eu falei, por quê? Jesus falou agora para mim que isso aqui é a obra de Deus. Eu falei assim, que obra que eu vou fazer com vestido de casamento, irmã? E espera que Deus vai te mostrar. Peguei o quarto de empregada, botei os vestidos tudo lá e sem saber o que fazer. Quando eu fui dar testemunho, aí eu viajei de lua de mel com meu marido para São Pedro da Aldeia, para Cabo Frio. Aí eu passei em São Pedro da Aldeia porque a minha sobrinha também é tenente da Marinha. E ela tinha alugado um apartamento e eu fui lá para ajudá-la. Aí o telefone estava assim, pip, 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 pip. Aí eu estava fazendo uma massagem lá no hotel, pedi para ver. Aí tinha uma irmã pedindo uma oração. Aí eu fui fazer oração no grupo com a irmã. Aí ligou uma outra irmã e diz assim, olha, irmã Denise, essa oração não fui eu que pedi, mas a sua oração, Deus falou muito comigo. Eu gostaria de convidá-la para a senhora vir trazer uma palavra aqui no chá das minhas princesas. Eu falei assim, mas eu não estou no Rio. Mas a senhora está onde? Você está em São Pedro da Aldeia. Eu falei, mas é aqui em São Pedro da Aldeia. Nossa. Aí eu falei, então me passa o endereço que eu vou. Que dia que é? Ah, é sexta-feira à tarde. Irmã, olha como é que Deus faz. Tudo comigo assim tem uma ligação de uma coisa com a outra. Eu cheguei lá, preparei uma palavra de Esté, de princesa, de que Deus ia fazer acontecer e tá bom. Quando eu cheguei lá, era um auditório com as irmãs tudo carequinha e com um dreno debaixo do braço. Meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Que aí eu cheguei para ela e falei assim, querida, desculpa a intimidade, mas assim, você me falou, trazer uma palavra para suas princesas. Eu preparei uma coisa de príncipe, de rei, de tudo, ainda brinquei com ela, né? Eu falei assim, mas elas são preciosas para Deus, elas são minhas princesas. Eu perguntei para Deus, o que eu vou falar aqui? Aí Deus falou assim, fala de onde eu te tirei. E eu fui contar essa depressão, essa tristeza, essas coisas todas que eu passei na minha vida, a dificuldade com o marido, o renovo com o marido, e sabe o que Deus fez? Elas começaram a chorar. Eu fiquei nervosa, apavorada, sem entender o que está acontecendo, e a Silvia foi perguntar o que é, ela falou assim, é porque antes de morrer eu queria realizar meu sonho. Eu queria vestir um vestido de noiva. A outra disse, eu queria casar com um vestido de noiva. A senhora me empresta? Aí ficou aquele clima de chororô, a Silvia de um lado, eu do outro, e as meninas. Aí eu falei assim, gente, calma. Os vestidos não estão aqui, tá tudo no Rio. Mas a gente vai organizar isso. Denise, você vai poder emprestar com o maior prazer para todas vocês. Foram 16 noivas. Eu voltei lá, da Silvia, arranjou um apartamento, eu fui com a minha igreja, a esposa do meu pastor, foram 3 carros, levamos presente para elas, semijoia, cesta básica, lembrancinhas, e levamos touca para o inverno, peruca e lenços. Eu ganhei muita coisa, mas todo mundo abençoou. Chegamos lá, elas vestiram o vestido, tiramos foto, fizemos um desfile, teve o casamento. Ela ganhou um monte de coisa em prol desse casamento, desses vestidos, e eu realizei o sonho de 5 que já partiram com o Senhor, porque Deus permitiu, os outros estão aí. E é assim que eu conheci a Silvia, e através da Silvia eu conheci a pastora Lídia, que também é sua amiga, Eucáutica, de Juiz de Fora, e é de Fortaleza. E esse trabalho continuou, eu não vendo os vestidos, eu não dou, eu não empresto, eu dou a pessoa para casar, ela me devolve.
a esse vestido, realizo o sonho. Esse projeto Dorcas, que eu estou com a doutora Marilene Braille e a doutora Elizabeth, a gente faz a mesma coisa para ajudar essas pessoas. E aí eu fui fazer um curso de psicanálise para entender e compreender tudo o que aconteceu comigo. E através disso eu fui curada do perdão, eu fui curada das mazelas da saudade, das tristezas, do síndrome do pânico. Fui entender todos aqueles gatilhos que estouraram na minha cabeça, que estouraram na minha vida, os passos errados que eu fui dando, eu fui aprendendo com os erros, e hoje eu estou podendo compreender do outro lado a outra história das pessoas e ajudar, mas tudo dentro da palavra de Deus. Porque eu compreendi que tudo que aconteceu comigo, porque eu fui escolhida por Ele. E Ele me escolheu porque Ele acreditou em mim. Ele viu que eu tinha força, ainda que eu estava no chão, chorando. Ele não me abandonou. Ele mandou pessoas que eu nem pensava vir na minha casa. Ele mandou recurso para mim. Ele, tudo que tiraram de mim, Ele me deu de volta. Hoje eu sou uma mulher que posso dizer para você, eu sou realizada por tudo que Deus prometeu na minha vida. Ele fez isso por mim. Através da Silvia, eu conheci as meninas da Asis Donava em Portugal, que está me esperando para me dar esse testemunho lá um dia, que é a Edivânia, que é amiga da Silvia, que tem esse trabalho. Eu já estive lá agora o mês passado em São Pedro da Aldeia, fui levar doações para essa ONG Viva a Vida Mulher, que a presidente é Silvia Andrade, e ela está lá em Portugal fazendo esse trabalho de novo. E assim, Deus foi seguindo tudo, passo a passo, com os erros que aprendi, mas o tema que Deus mais deixou para mim, que foi um legado muito forte, foi conhecer a palavra de Deus, que ela cura, que ela liberta, que ela sara, ela realiza sonhos, ela te dá projetos para você fazer com outras pessoas, tudo que acontece com você hoje, que a gente fala assim, não estou entendendo porque que Deus permitiu acontecer tudo isso, porque lá na frente você só vai entender que você vai ver a outra chorando o problema que você passou, e você estender a mão e dizer para ela, vamos vencer, eu venci com Jesus e você vai vencer. Você ir para a palavra e perguntar a Deus, Senhor, eu estou entregando o meu caminho para o Senhor, tudo que está aqui, me ensina, me ajuda a levantar. E todos os dias eu acordo de manhã para agradecer tudo que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, porque Ele é comigo. Ele me curou do síndrome do pânico, hoje eu não tenho medo de nada. Eu vou em comunidade, eu vou em monte perigoso, eu falo, Senhor, se é a tua vontade de eu ir, o Senhor vai me levar, vai me trazer. E Deus prepara tudo para mim ir. Eu vou em lugares e, assim, que as pessoas não acreditam que eu tive coragem de chegar ali. E Ele me guardou para me levar, para me trazer. E eu vou, assim, sabe, eu me emociono um pouco porque eu não tenho nada, eu não sou nada. Mas Deus bota coisas na minha vida para ajudar outras pessoas e dar uma coragem para elas que só Ele pode me dar. Só Ele. Deixar dinheiro, conforto, status, para você querer servir um Deus que você acabou de conhecer praticamente, você não tem tanta experiência. Hoje é fácil acontecer. Você já tem uma estrada, você tem uma bagagem, mas naquele momento eu não tinha. Eu não tinha mais a minha mãe, que era meu porto seguro. E você se vê numa cidade que, como o Rio de Janeiro, sozinha, com 2 crianças pequenas para criar, para estudar, para se formar, para ir adiante. E a palavra se cumprir na sua vida. O meu Redentor vive. O meu Redentor reina. E Deus ali não te perder de vista para nada. Ele estava em todos os lugares comigo. A última agora que aconteceu algo comigo, é um testemunho assim muito, muito forte para mim. Por que Deus me sustenta, mesmo que eu trabalhe ou não trabalho, Ele não deixa faltar nada e cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu fui chamada para levar uma palavra num círculo de oração e sempre eu não esqueço de onde Deus me tirou, o que Ele fez comigo. E tem um mistério muito forte naquela igreja, que tinha a mesa, a Assembleia de Deus usa muito mesa, né? A mesinha e as irmãs sentadas.
E tem uma caixinha lá que está escrito assim, que era de R$ 1. Você tinha que dar uma oferta de R$ 1. Não pode ser 5 nem 10, tem que ser R$ 1. E ela contou por que ela fez esse propósito com Deus. Ela tinha recebido um dinheiro que tinha que pagar uma faculdade de 1 metro. E ela vindo para casa, veio 2 meninos, que a gente fala aqui, pivete, assaltar ela e falou assim: aí tia, perdeu, me passa a bolsa. Uma senhora já de idade, né, ela soltou aquelas bolsas e caiu laranja, banana, batata doce que ela tinha comprado, né? E ela estendeu a mão para o alto e falou assim: Senhor Jesus, tu sabe o que tem na minha bolsa. Mas ela não disse o que tinha. Ela falou para Deus que sabe o que tinha. Um daqueles meninos falou assim: olha, eu não tiro nem por R$ 1 eu toco nessa dona. Aí eu assim, pô, qual é, mané? Vamos perder essa? Pega a bolsa da velha, não sei o quê. Eu disse, não, pego não. Nem R$ 1 dela eu quero. E ela continuou falando com Deus de olhos fechados. Quando ela abriu os olhos, aqueles meninos não estavam mais ali. E se ele pegasse a bolsa, ia levar um bom dinheiro, que era da faculdade do neto. Ela chegou na igreja e contou para o pastor, no grande livramento que Deus deu para ela. Então, como ele mesmo disse, que nem por R$ 1, ele não tirava R$ 1 dela. Eu fiz a caixinha do livramento de R$ 1. E todo domingo de cada mês, que é a Santa Ceia, é minha premissa para o Senhor. Independente do meu dízimo, da minha oferta nos cultos. Essa é para Deus. Que fez a que eu me confessei. Eu não tiro dela nem R$ 1. Então, a fidelidade de Deus, no pouco que você tem, Deus é fiel com você. E tem aquele R$ 1, toda consagração que ela dá para o Senhor. E o que Deus fez comigo? Eu escutei aquele testemunho e eu falei assim, poxa vida, mas eu não tenho R$ 1, eu tinha uma oferta de R$ 5 para dar. E eu fiquei sem graça de trocar, pedir alguém ali para tirar, para dar R$ 1. Eu não tenho R$ 1, então não pode botar mais do que R$ 1, não vou botar. Só que na hora que acabou o culto, que eu vim embora, eu tive uma experiência com Deus. Muito forte. Eu ia chamar o Uber, mas a irmã me chamou pra gente tomar um café, eu fui tomar um café, e quando terminou aquele café, todo mundo conversando, que veio embora, eu fui pro ponto para chamar um Uber, não chamei. Veio 2 meninos de bicicleta, passou por volta de mim, virou para lá, virou para cá, e aí o rapaz, o guarda, falou para mim assim, dona, a senhora entra, porque esses meninos é para pegar a bolsa. Eles passam e buscam a bolsa. Aí eu estava esperando o Uber e lembrei. O livramento de R$ 1. Eu voltei lá, na outra semana, dei R$ 1. Eu contei isso para ela, para mim, falou assim, irmã Denise, vou falar uma coisa para a senhora, pastora. Isso aqui é um mistério muito grande. Porque Deus sabe que a senhora não tinha R$ 1 para botar aqui. E quantos que muitas vezes a gente vai para a casa do Senhor e dá uma oferta, você pode dar uma oferta que Deus queria que você desse, e muitas vezes a gente não dá. Então, Deus sabe as condições que você pode dar, que você não pode dar, e que você tem para dar e que você não dá. Isso foi uma experiência muito forte para mim. Porque acreditar numa historinha que ela conta, de nem por R$ 1, e um voto que ela fez, faz a gente ver a fidelidade de Deus na nossa vida e faz a gente ser mais fiel com Deus no pouco que a gente tem. Que é no pouco que Deus trabalha, não é no muito que Deus quer, não. Olha, irmão, eu saí dali tão abençoada por Deus, que essa sala que a gente tem, uma consultoria jurídica no centro da cidade, Deus abriu uma outra porta que a gente agora vai fazer só por causa de R$ 1. Eu botei lá, levei R$ 1 da segunda e na outra. Deus abriu uma porta que nós não vamos pagar nada para fazer entrevista de um podcast na cidade, com meninas, com pessoas que precisam de uma ajuda e daquelas que já foram ajudadas pelo projeto Dorcas. Isso é uma grande fidelidade de Deus, sem pagar um tostão. Meu Deus. E eu vi que quando você dá para Deus, Deus trabalha para você. Deus é fiel. Eu queria ler só um versículo aqui, que é um tema para mim, que Deus me deu, que está aqui ó, em
Eu já tenho na minha Bíblia, que é muito antiga, vem dizendo assim, que é uma oração para que peleja aos privilégios do santuário. Que diz assim, Salmo 43, fazei minha justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Todos os dias da minha vida, eu agradeço a Deus por Ele ter cuidado de mim, e ter livrado de mim, e Ele ser justo. E eu procuro a justiça de Deus em mim, para mim ser justa com meu irmão, para mim ser justa com o Senhor, de tudo que eu tenho que fazer, porque Ele foi primeiro para mim. E eu louvo a Deus por ter conhecido você, por ter estar participando com você, para que outras mulheres, eu não sei o que Deus tem para fazer, sabe? Mas eu orei muito ao Senhor por estar aqui, fiquei muito nervosa, porque Foi mexe lindo. muito comigo o que Deus tem feito na minha vida. E formar 2 filhos, como eu formei, com todas as dificuldades que eu tive, toda a honra e toda a glória do Senhor na minha vida. O ano que vem, em nome de Jesus, a minha filha está saindo da Marinha, formada, uma médica cardiologista. Meu filho já está no emprego dele, trabalhando, naquilo que ele formou, que ele estudou, e é um promotor, meu marido trabalha em Furnas. Deus não deixa faltar nada para mim. Tenho o meu trabalho, o Spar da Noiva, e aí eu pego outras roupas também de festa, roupas casuais, faço um desfile. Tem esse trabalho das docas, estou na sala nessa consultoria, aonde Deus abriu essa porta para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus, e agora está terminando o nosso curso de psicanálise, eu vou estar formando, vou estar aí com o meu diploma, o meu certificado, a honra de Deus, de poder Glória. ouvir e ajudar essas mulheres que tiveram dores como eu tive dores, que tiveram perca como eu tive perca, que lutaram com Jesus para vencer, dentro da palavra de Deus, um milagre da vida. Amém? Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Como eu recebi. Eu tô aqui. Se deixasse, eu te escutaria aqui, nem sei. De tanta presença de Deus, eu me emocionei, porque realmente você é uma mulher de Deus, grandiosa. Você tem testemunho de cura com seu filho, você tem testemunho de libertação, que você esperou no Senhor, você, como que eu vou dizer, escolheu, né? Como Maria, a melhor parte de estar com o Senhor restituiu, restaurou a sua sorte. Eu imagino o tempo, né, de espera, que não é fácil. Tem muitas aqui, como eu, né, a gente tem buscado, jejuado, orado, e às vezes a gente olha, né, acha que não vai acontecer, que é impossível aos nossos olhos carnais, mas o Senhor faz. O Senhor é bom. No momento certo, eu creio que na minha vida, na vida de todas que estão aqui, Deus vai fazer também. É só a gente permanecer, né, fiel, como você falou no Salmo 37, entregar e confiar. Entregar e confiar mesmo, né, que Deus está trabalhando no silêncio. Muitas vezes eu creio que você viu também esse cenário e nunca imaginava, né, assim, a gente ora, mas Deus fez melhor. Deus fez melhor. Ele restituiu, seu esposo está aí com você, te ajudou a virar a câmera, né? Isso é tecnologia, meu filho. Meu Deus, eu desde o primeiro dia que eu conversei com você, assim, me identifiquei muito e um carinho, né? Um carinho muito grande com você, pela Luciana, né? Eu estive aí no Rio em maio, a Magnólia tá aqui, ó, Ivone, coisa linda. A Magnólia, você lembra? Era no aniversário dela. Lembro. A gente ia se encontrar no restaurante. Eu, você, a Luciana e a Magnólia, com a minha filha Camille, né? Só que aconteceu um imprevisto com o seu menino acho que ficou hospitalizado. Operou a hérnia. E não deu pra gente se ver assim, pessoalmente. Mas eu creio, como a Magnólia já profetizou, Ivone, vem pro Rio pra gente se encontrar. Deus vai preparar, né? Rio é pertinho da gente tá se abraçando, que eu preciso te dar um abraço. Amém. Abraço bem apertado, aquele abraço de 40 segundos, aquele abraço que Muito cura bom. a alma, que você fica ali.
Eu quero que você sinta esse abraço agora. Eu quero que todas que estão aqui sintam esse abraço apertado, aquele abraço, sabe, do Espírito Santo de Deus, aquele abraço que cura a alma. Amém, Jesus. Eu posso sentir aqui. Aleluia, oh, decantarabaxé, Senhor, abraça tuas filhas, Senhor, como o Senhor abraçou a tua serva, Senhor, cada momento que ela passou. Nos abraça, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, nesta noite, Pai, porque estamos aqui, é para o Senhor, é para a tua glória, para que o seu nome seja glorificado. Nos abraça, Senhor, arranca toda dor, toda preocupação, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus, há poder no teu nome, Senhor. Cura nesta noite, meu Pai. Cura tuas filhas, cura os nossos, liberta os nossos, Senhor. Que os nossos também tenham, Senhor, essas experiências, meu Pai, para contar, Pai, porque é somente através das experiências que nós temos com o Senhor, Pai, experiências individuais, para que nós possamos crer no invisível, crer no teu poder, crer na tua graça. Pai, ser gratas pelo teu amor, ser gratas, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, Senhor, por ter nos chamado, nos escolhido, nos separado. Levanta tuas filhas, meu Pai, como o propósito que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. Pai, um coração inclinável, um coração, Pai, que queira aprender, meu Pai. Em nome de Jesus, para que possamos, Pai, abraçar essas mulheres dessa geração. Pai, não é nada mais, nada menos. É para que o seu nome seja glorificado e vidas, Senhor, venham a ser restauradas, resgatadas, Senhor, nesta geração, como a Denise está marcando a geração, como Dorcas marcou a geração que está na tua palavra, ali em Atos 9, Senhor. Que nós possamos também ser lembradas, Senhor, pela diferença que nós fizemos enquanto estivemos aqui nessa terra. Olha a tua filha, meu Pai. Ela, Pai, uma mulher, Pai, próspera, mas ela é muito mais próspera, Senhor, porque ela tem o Senhor. Eu sou próspera, Senhor, não é o bem material que eu tenho, não, é porque eu tenho o Senhor. Nós temos o Senhor e nós somos gratas porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. E é para esse tempo, aleluia, que o Senhor nos chamou, nos levantou como Esther, para fazer a diferença, unir mulheres, em nome de Jesus. E que eu, como a Denise, cada uma que está aqui, ser usada aí na sua comunidade, na sua igreja, aonde o Senhor te levar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, dar lugar na terra. Porque a Denise, ao abrir aquela igreja, pessoas passaram. Quem vai fazer a obra é Jesus, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Essas mulheres que passaram ali, ouviram o louvor, deram as mãos a esta mulher, hoje são, como ela disse, né? Obreiras na casa do Senhor. Amém, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Quando a gente for embora, nós só vamos deixar o bem que a gente fez. Mais nada, mais nada, mais nada. Tudo vai ficar aqui. Como a palavra diz, nós somos mordomos do que nós temos. Mas o mais importante é sermos imagem e semelhança do Senhor, ser testemunho vivo, carta lida, como a Denise contou. Que testemunho, Denise. Eu quero te pedir para você orar para essas mulheres que estão aqui, estão passando pela mesma situação que você, que eu vi aqui, algumas anotaram, eu estou passando por isso, esperando no Senhor, né? O esposo voltar, restauração do casamento, cura pelos filhos, sabe? Mulheres aqui que estão em guerra interna, sabe? Emocional, que estão lutando. E eu queria te pedir que você orasse por ela, por mim, por nós nesta noite. Amém? Amém. Soberano Deus. Pai querido, Pai amado. Senhor Jesus, a única coisa que o Senhor quer de nós é a sinceridade dos nossos corações. Eu apresento meu coração a Ti, Senhor, por grata. Sou muito grata a Ti, Senhor, por toda a gratidão que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor é Pai, o Senhor vai fazer para minhas irmãs. As minhas irmãs que precisam de uma cura da enfermidade. As minhas irmãs que precisam de uma cura, Senhor. Como o Senhor curou os medos, os traumas, as dores que eu tinha na alma, Senhor. O Senhor é Pai. O Senhor fez obra no meu coração, há de fazer nas minhas irmãs também.
Senhor, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. Então não terminou, se fez em mim, vai fazer em ela, Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz que foi advogado dos advogados, juiz dos juízes. Então a justiça vem de ti, porque diz a tua palavra. A tua palavra me garantiu, Senhor, que o Senhor fazia justiça na minha vida, o Senhor fez. Ser o médico dos médicos, porque a cura e o milagre vem do Senhor. E na tua palavra foi cumprida na minha vida. O Senhor curou meu filho. Meu filho está com 32 anos. Nunca mais teve uma febre, não teve pneumonia, não teve mais bronquite, não teve água na pleura. O Senhor curou meu filho, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido o teu nome na minha vida. Paizinho querido, o Senhor me fez perdoar o meu esposo, Senhor. O Senhor trabalhou em mim, no meu coração. E através do perdão, Senhor, de toda ignorância, de toda tortura psicológica que fez até a mim, Senhor, de mandar eu escolher a Ele e não o Senhor. E eu escolhi o Senhor, porque eu tinha o Senhor, o meu Pai, para dirigir minha vida, para cuidar. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu confiei, eu acreditei. Eu fui lá na tua palavra, entrega o teu caminho, Senhor. Anda de mão dada por ser sua discípula, para andar contigo todos os dias. E era o remédio, era a tua palavra para mim. Cada vez que eu tomava um remédio daquele, Jesus. Eu sei que foi muito difícil para mim, mas o seu bálsamo entrou no meu coração e me libertou de todas aquelas correntes que travavam, Senhor, a minha vida. E hoje eu estou, Senhor, e casei na tua presença com a tua bênção. Meus filhos cresceram, formaram, estão caminhados a ti. Eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor fez. E creio que o Senhor é de fazer na vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor. E o segredo era a união da oração, da intercessão, interceder até a ti e perdoar e perdoar. E intercedendo para minhas irmãs, como o Senhor levantou irmãs, amigas para interceder, para cuidar, para estar ali o dia a dia comigo, Senhor. Pai, eu quero apresentar a cada uma das minhas irmãs que ouviram o meu testemunho e as que vão ouvir. Que o Senhor fale com elas da mesma maneira que o Senhor falou. Não tem filhos mentirosos. Quem tem filhos mentirosos não é o Senhor. A gente bem sabe quem é. E eu quis ser tua filha. Eu quis me libertar de tudo que não te agradava, Senhor. Até como dizia da chupeta do pão, que era aquele cigarro, eu não conseguia. E o Senhor me ajudou e curou tudo em mim. Curou meu pulmão, curou minha alma, curou minhas tristezas, mazelas que eu tinha do inimigo. Me libertei. Fui sarada pela tua palavra, Senhor. E hoje, Senhor, eu só levanto a minha mão para o alto para te agradecer. Até aqui o Senhor foi comigo. E caminha com as minhas irmãs, Senhor, como o Senhor caminhou comigo. Que nós possamos cada dia, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça. E ser cada dia, Senhor, discípulos de ti. É estar na escola dominical, Senhor, mesmo sendo missionária, pastora, bispa, não importa o cargo que o homem te deu, mas Jesus te dá um cargo de amor. É amar e acompanhar ele, estar com ele na humildade, porque Jesus, ele é humilde, ele é amor. E operando Deus, quem impedirá na nossa vida? Não tem quem vai impedir. O milagre Deus dá para quem crê, para quem tem fé e quem caminha com o Senhor. Amém? Ai, meu Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Louvado e agradecido o teu nome. E Ivone, eu tenho um convite para te fazer. Outubro Rosa, a gente está querendo prestigiar essa vida mulher, sabe? E tem outras meninas aqui, a gente queria convidar você se você poderia estar conosco nesse dia, a gente vai fazer num hotel. E aí eu queria fazer esse convite para você, estar aqui com a gente, conhecer Dorcas, trazer uma palavra para ser uma tarde de milagre. E só quem busca milagre que vai receber. Eu já faço convite aí para as meninas do Rio aí, gente. Vocês que é do Rio, que dia que vai ser, pastora? Olha, a gente está querendo pegar outubro, depois do dia 2, do que veio o feriado da 12, né? A gente está pensando em ver esse feriado para a gente fazer. Aí as meninas têm meu telefone, tá no grupo, meu número? Eu vou colocar lá. Lá. Então põe. Quando tiver tudo pronto o convite, eu passo tudo direitinho, mas esse vai ser uma tarde de milagre, é um chá do milagre. É para quem precisa e está buscando um milagre.
Vai ser Amém. essa tarde. Porque Eu grandes coisas o Senhor está fazendo e vai fazer. E o milagre é só para quem crê. É para quem precisa. Você tem que crer. creio. Crendo no Eu creio. Senhor, você virá o milagre de Deus. E eu quero que você conheça a minha sala, meus projetos, trabalhos Dorcas, o Spar da Noiva. Quero Eu vou divulgar ficar tudo uma isso com semana aí, você. eu quero conhecer tudo. E quero ir no Vai. monte, você e Luciana, e Magnólia. Vamos, você tem que ir no jardim de oração que eu vou com a Luciana, é lá na ilha. É um jardinho, na beira do mar, assim, e do lado do aeroporto. Os aviões estão subindo, o mar está aqui, e você está ali sentada, tem as árvores, clamando o Senhor. A Luciana é o cantinho de oração dela, é o jardim de oração. E é Luciana milagre. Amália, ela manda lá no grupo, ela manda no grupo o vídeo, ela orando por nós, é lindo, 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 lindo. Ali é o jardim de oração. E ali eu só vou para agradecer e buscar o Senhor, assim, tudo que eu entrego na mão dele. Eu agradeço ao Senhor. Tem que saber agradecer. Tem que ter o Amém. culto de ação de graça para agradecer tudo que Deus faz na nossa vida, os livramentos, né, dos nossos filhos que andam aí, viajam. Meu filho viaja muito de avião. Eu oro muito a Deus por isso. Minha esposa também, minha filha naquele CTI. O Rio de Janeiro está em guerra. Você não sabe como é Verdade. que eu corri tanto para chegar aqui a tempo, porque eu levantei 2 irmãs para orar por mim, me cobre de oração, que eu vou falar aquilo que é o meu passado, que Deus me libertou. Meu Deus, eu assim, eu vou compartilhar essa live. Gente, compartilha essa live. É muita gente que precisa ouvir. Não, não é questão de números, de pessoas, de quantidade de pessoas, é porque é real o que você viveu, é real que a sua busca, a sua entrega. As pessoas precisam, sabe, para ter esperança, para renovar a fé. Eu vou compartilhar sem dó essa live, porque não tem como. As pessoas precisam ouvir tudo que você passou, porque, na verdade, Deus tratou com você em todas as áreas. Em Tratou. todas as áreas. Em todas as áreas. Então, se tem alguém aqui que está passando por né, são a área financeira, da saúde, emocional, espiritual, tudo. Moradia, a Não, moradia que você não se perdeu o for, teto da onde é que você mora, você tem força para ir para onde? Quando alguém te entendeu? tira a Qualquer chave de onde pessoa você que entra e vai ouvir, morar. então, qualquer pessoa que ouvir, eu tenho certeza que vai, sabe, ser renovada para a glória do Senhor. Ai, eu oro a Porque Deus, eu pedi muito a eu Deus que poderia isso estar agora com acontecesse. meu esposo aqui em casa, que ele está me esperando, mas eu sei o chamado que Deus tem na minha vida, por isso que a gente está aqui. Eu escuto a voz do Espírito Santo, é tudo na direção de Deus, né? Eu, pela misericórdia, o Senhor me deu força de fazer o jejum de Daniel, 21 dias, e deu um boom na minha mente quando eu entreguei os 21 dias, né? Buscando o Senhor mesmo, lendo a palavra, orando, e só na fruta e no legume, sabe? Matando a minha carne, sendo que eu sou. Você viu, eu comecei aqui com café. Eu sou cafezeira, fiquei sem café esse tempo. E Deus, sabe, a minha mente explodiu. Estou fazendo também o curso de neuropsicanalista daqui a um ano Que também, coisa para a boa. glória e honra do Senhor. Eu quero fazer terapia com você. Ai, que bom, você vai gostar, muito bom. Porque a gente precisa, né? Na medida que a gente vai Precisa. estudando, a gente precisa fazer a questão do acompanhamento, né? E é para isso que Deus nos chamou, pastora Denise, sabe? Para acolher, Amém. para abraçar, para estender a mão, para orar, sabe? Para ouvir, porque tem muitas pessoas que não ouvem, sabe? Tá naquele automático, naquela vida. Do E corre, louvado corre, seja né? Deus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito muitas vezes na minha vida, eu lembro de um versículo na Bíblia de Isaías, né? Ele dizia ali no Salmo 44, Isaías 44:8, Tu és testemunha viva. Eu sou a testemunha viva do Senhor. O morto não pode testemunhar nada, porque não há um outro Deus, senão o Deus da rocha eterna, aquele Deus que te escuta, que te fala, que te pega pela mão e fala, o caminho é aqui, não vai para lá, não desvia, segue, me escuta. Não existe outro Deus do que esse. Esse Deus é tremendo, ele é maravilhoso.
Ele é o Deus do impossível que faz na nossa vida. Ele fez na minha, vai fazer na vida de cada uma das minhas irmãs. E eu vou orar por elas, em nome de Jesus. Assim Em como alguém nome orou de por mim, Jesus. intercedeu por mim, eu vou estar intercedendo por elas em nome de Jesus. E eu creio. Amém. Eu Amém. Glória creio. a Deus. Irmãs, se tiver alguém querendo falar algo, né, pode escrever aí na mensagem, ou quiser entrar ao vivo, quer entregar alguma coisa. Eu vi que tem 8 pedidos aqui para entrar ao vivo, pastora. Glória a 8 Deus, que pedidos para entrar ao bênção. vivo. Eu não sei se, né, foi por acaso, ok, não entrar mesmo, queiram falar algo. Se quiser escrever aí, tá bom? Porque a gente vai finalizar a live com muita alegria. Essa live para mim foi muito especial. Eu posso te Amém. dizer que eu estou saindo daqui assim, regozijando no Senhor mesmo, sabe? Cheia Glória de, a Deus. de fé, de Obrigada, Jesus. força. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Eu tenho Senhor. certeza que todas aqui também sentiram e eu creio que muitas pessoas vão ouvir seu testemunho. Que é Eu creio em necessário. nome de Jesus que o É Senhor necessário. cure tudo. É necessário. Amém. Tá? Amém. Dá um abraço aí no seu esposo. Obrigada. Fala com ele que ele é muito especial. Louvado seja Deus, né? Amém. Que ele também é muito privilegiado de ter uma mulher Sim. sábia, uma mulher Me ajuda na obra virtuosa. do Senhor. Amém. Glória a Ele é Deus. Obrigada. privilegiado. Amém, meu amor? Olha, Amém. eu queria pedir às meninas para tirar um print. Vamos fazer um coraçãozinho, nós vamos finalizar a live, para depois a gente postar. Faz um coraçãozinho para a gente terminar a live assim, ó. Elas vão tirar o print e vai mandar pra gente. Ah, Faz tá assim, bom. pastora. Faz assim, ó, com Peraí, deixa eu coraçãozinho com a mão. botar aqui. Peraí, A gente deixa eu sempre faz ajeitar. isso no final da live. Como é que é? Coraçãozinho assim. Vira assim, ó. Ó, a mão. Isso. Tira o print aí, gente. Eita, Glória. Coisa linda. Te amo, viu, meu amor? Amo vocês, Obrigada. todos Que Deus te vocês que estão abençoe por aqui. tudo, por todo o coração. Só tenho que agradecer ao Senhor por ter botado você também na minha vida e ter conhecido você. Uma bênção. E você vai ver. Eu te Grandes espero aqui em coisas. outubro. Oi? Eu te espero em outubro. Amém. Ó, grandes coisas estão por vir. Eu Para a creio. glória e honra do Senhor. Amém. Beijo, Beijo. Obrigada. gente. Até semana que vem. Beijo. Com Se Deus. Deus quiser. Beijo. Obrigada. Amém.